Olá, pessoal! Vamos a mais uma aula. Vamos ver agora a classificação periódica 2. O que eu quero dizer com isso? Vamos ver as propriedades periódicas dos elementos. Propriedades periódicas são as que se repetem a intervalos regulares, isto é, crescem e decrescem com o aumento do número atômico. Vamos, então, começar a estudarmos essas propriedades periódicas dos elementos. Temos várias delas, algumas só que nós veremos que são as mais importantes. Vamos ao nosso tamanho do átomo. Como é que seria o tamanho do átomo? Ou melhor, nós falamos muito raio atômico. A grosso modo, seria a distância que vai do núcleo à camada mais externa. Vamos ver essa variação em uma família. Observe os exemplos. Temos aqui o lítio, o sódio e o potássio. Todos eles pertencem à família 1A. Observe um detalhe. O lítio possui 2 camadas, o sódio 3 camadas e o potássio 4 camadas. Aqui estão as distribuições eletrônicas. Para que você entenda melhor, olha a distribuição em camadas. O lítio 2,1, o sódio 2,8,1 e o potássio 2,8,8,1. Você observa aqui o seguinte detalhe, é fácil de visualizar. Como nós já falamos, o raio é a distância que vem do núcleo à camada mais externa. Então imagine uma linha daqui, aqui, daqui, aqui e daqui até a última camada. Está bem visível, né, amiguinhos? Que o potássio tem muito maior raio do que o lítio. Quer dizer, então, que numa família nós teríamos esse raio aumentando de cima para baixo, porque é de cima para baixo que vai aumentando o número de camadas. Entenderam? Legal. Agora vamos ver novamente a nossa conclusão. Numa família, à medida que o número atômico aumenta, maior é o número de camadas, portanto, maior o tamanho do átomo. Nós veremos agora que num período, embora eles tenham o mesmo número de camada, o que vai acontecer? Tem diferença no número atômico. Agora não esqueçam de um detalhe. O núcleo tem os prótons que são positivos. A eletrosfera tem os elétrons que são negativos. E vocês sabem que positivo e negativo exercem uma força de atração. Então, não esqueçam disso em todos os exemplos que a gente vai ver. Vamos ver, então, um exemplo. Tem aqui o nosso lítio, está ele aqui distribuído eletronicamente, mas eu gostaria que você prestasse mais atenção nas camadas. O lítio tem 2 camadas. O neônio também tem 2 camadas, mas o tamanho deles não é igual não, amiguinhos. Vamos ver o porquê. Perceba o número atômico do lítio. É 3. 3. Tão pequenininho. Agora, observe o número atômico do neônio. 10. Espera aí. Quem é que vai atrair mais? Aonde a força de atração é maior? Claro que é no neônio. Então, o que aconteceria? A grosso modo, olha para cá. Haveria isso aqui. O lítio, com 3 de número atômico, puxaria. Olha lá a força entre o núcleo e o elétron. Acontece que o neônio, por ter uma carga nuclear, um número atômico maior, vai puxar muito mais. A força de atração será muito maior. E o raio vai ser muito menor. Legal? Beleza? Fácil, né? Então veja só. Quanto maior o número atômico, maior será a força de atração núcleo-elétrons. Logo, o tamanho do átomo diminui. Concluímos, então, que num grupo, numa família, o raio do átomo aumenta de cima para baixo.
Claro, porque é de cima para baixo que aumenta o número de camadas. E no mesmo período, o tamanho do átomo aumenta da direita para a esquerda, porque é neste sentido que o número atômico vai diminuindo e a força de atração núcleo-elétrons também diminui, fazendo com que o átomo seja maior. Legal? Deu para entender tudo? Beleza. Agora nós vamos ter que ver, ou melhor, relembrar alguns conceitos. Vocês lembram? Isso eu sei que tu lembra. Átomo neutro é uma coisa, é aquele que não deu nem recebeu elétron. Acontece que nós também temos os cátions e os ânions. Nós temos átomos que ficam excitados e dão elétron ou recebem elétron. Vamos dar uma olhadinha então nos nossos íons. Vamos ver o raio iônico. Exemplificando, teríamos o seguinte: óleo potássio, átomo neutro, ele não deu nem recebeu elétrons, já está colocado em camadas para você entender melhor. 2, 8, 8 e 1. Tu está vendo que ele com um elétron na última camada não é um elemento estável. A vontade dele é de dar este elétron para adquirir configuração de um gás nobre. E é isso que vai acontecer. Quando ele doa esse elétron, eu tenho o nosso cátion, o K+. E é lógico, se perder um elétron, perdeu uma camada. Fica fácil de visualizar. Olha o tamanho, olha a distância do núcleo à camada mais externa de um átomo neutro. E olha a distância no íon cátion, é muito menor. É claro, não é? Se você perde um elétron, perde uma camada, o raio do átomo diminui. Por isso podemos falar que o raio do átomo neutro é maior que o raio do cátion. Mas não temos só cátion. Nós temos os ânions, que são aqueles que recebem elétron. Como eu falei no início, perceba que elétron é negativo. Positivo gosta de negativo, mas negativo gosta de negativo? Claro que não. Sai para lá, vai haver uma força de repulsão. Observe o que eu quero falar com esses exemplos. O cloro, neutro, sem dar nem receber elétrons, ele é 2, 8 e 7. Na sua última camada, ele tem 7 elétrons. Para ele ficar com configuração eletrônica de um gás nobre, ele quer receber 1. E quando ele recebe este elétron, perceba, elétron é negativo, negativo com negativo, vai haver uma força de repulsão. Eu teria 2, 8 e 8, só que com um afastamento desta camada, justamente por causa da força de repulsão. Por isso que nós falamos que a entrada de um elétron no átomo de cloro diminui a força de atração nuclear. Com isso, concluindo, nós temos que o raio do ânion é muito maior que o raio do átomo neutro. Qual será a relação entre o tamanho de um átomo neutro e o seu íon? Gotinha, você não prestou atenção. Dependendo se é um cátion ou é um ânion, isto é, se deu elétron ou recebeu elétron, você vai poder comparar com um átomo neutro. E nós já vimos, quando é um cátion, ele perde elétrons, logo o seu raio fica menor, ele perdeu uma camada em relação ao seu átomo neutro. Agora, quando ele é um ânion, recebeu um elétron, vai haver um afastamento e o ânion vai ter um maior raio do que o átomo neutro. Prestou atenção agora, Gotinha? Muito bem, legal. Posso ir para outro tema? Beleza, vamos ver outra propriedade periódica. Vamos entrar na eletropositividade. Presta atenção na palavra positivo. Opa, quer dizer então que para eu ficar positiva,
eu teria que dar um elétron, já que elétron é carga negativa. Beleza, beleza, beleza. Vamos entender melhor. Olha cá. Aqui nós temos o lítio com a sua distribuição em ordem crescente de energia. Aqui nós temos o potássio com a sua distribuição em ordem crescente de energia. Para facilitar a explicação, vamos ver como ficaria a distribuição eletrônica em camadas. Você tem aqui o lítio 2 e 1 com 2 camadas e o nosso potássio com as 4 camadas. Observe detalhe, são da mesma família, claro. Todos dois têm um elétron na última camada. Eles estão doidos para dar esse um elétron, porque eles doando esse elétron, ele adquire configuração de um gás nobre. Observe só, lítio doando 1, fica com 2, igualzinho ao nosso hélio. O potássio doando 1, fica com 8 na última camada, igualzinho ao gás nobre argônio. Mas vem cá, qual dos dois vai dar mais rápido esse um elétron? Claro que vai ser o potássio. Por que seria o potássio? Lembra da força de atração núcleo-elétron positivo e negativo? O potássio, esse último elétron dele está bem distante do papai núcleo, que é positivo. Então o papai núcleo positivo não está segurando muito esse elétron, está deixando ele mais solto, mais livre. Claro, então, potássio doa esse elétron muito mais rápido que o lítio. Está mais próximo do papai núcleo positivo. Ele quer dar o elétron, mas o papai núcleo não deixa. Beleza, beleza, beleza. Fácil de entender? Então, olha só. Em uma família, a eletropositividade aumenta de cima para baixo. Porque é de cima para baixo que vai aumentando o número de camadas e o elétron vai ficando mais distante do núcleo. Legal? Beleza? Valeu? E agora nós vamos entrar na variação nos períodos. Aí é mais fácil ainda. Olha lá, observe. Tá o meu lítio, distribuição eletrônica, e eu quero essa aqui em camadas. Você entende melhor? O lítio, ele com 1 na última, tá doidinho para doar esse elétron. Nós já falamos nisso. Agora, olha só, o flúor. O flúor tem 7 elétrons na última camada. Tu acha que ele com 7 quer doar 7? Claro que não. O lítio quer receber 1. Que ele fica com 8, feliz da vida igual a gás nobre. Mas o lítio só falta dar umzinho, que aí ele fica igualzinho ao hélio. Então, é claro, como eletropositividade, quer dizer, dar elétron, o lítio vai ser muito mais eletropositivo, já que ele quer dar esse elétron, do que o flúor, que nem dar quer. Beleza? Fácil, né? Vamos ver a definição. A eletropositividade de um elemento mede a sua tendência de doar elétrons em uma ligação química, estando relacionada ao caráter metálico. Os metais têm tendência a perder elétrons. Quanto maior a facilidade do átomo em perder elétrons, maior será a sua eletropositividade e mais acentuado será o seu caráter metálico. Então, não esqueçam, os metais adoram doar elétrons. Então, claro, lógico e evidente, o caráter metálico e a eletropositividade andam juntinhas, já que os dois medem a tendência de um átomo em dar elétrons. Vamos agora concluir através da nossa tabela. Notem o seguinte, a eletropositividade em um grupo ou família, ela vai aumentar de cima para baixo. Claro, porque de cima para baixo aumenta o número de camadas. Com isso, o elétron fica mais solto, mais distante no núcleo, muito maior a facilidade em perdê-lo. Já nos nossos períodos, a eletropositividade aumenta da direita para a esquerda, porque é assim que nós vamos adquirindo maior caráter metálico. Espera aí, cuidado, cuidado. Tem uma observação muito importante de te falar.
Os gases nobres não possuem eletropositividade. Gás nobre é estável. Ele não quer dar, não quer receber. Então, não se fala em eletropositividade para os gases nobres. A eletropositividade dos gases nobres é nula. Beleza? Valeu? Vamos então entrarmos agora em outra propriedade importante, que é a nossa eletronegatividade. E aí, Gotinha? Quero ver agora, será que você e meus amiguinhos que estão nos escutando sabem dizer o que quer dizer eletronegatividade? Essa eu sei. Para ficar negativo, um átomo tem que receber elétrons. Beleza, Gotinha, é isso aí mesmo. Você e todos os nossos amiguinhos entenderam perfeitamente a parte do português, a parte que nós temos que pensar ao invés de ficar decorando setinha para cima e setinha para baixo. Não decore setinhas, pense, esquematize o elemento, você enxerga. Quer ver? Olha só, olha só. Vamos ver agora a variação da eletronegatividade em uma família. Observe os exemplos. Eu tenho aqui o flúor, distribuído segundo Linus Pauling em ordem crescente de energia, e o cloro, da mesma maneira, distribuído em ordem crescente de energia. Vamos ver em camadas como é que fica. Tu olha lá o flúor, 2, 7, e o nosso cloro, 2, 8 e 7. Como nós já sabemos, a eletronegatividade vai querer receber elétrons. Pensa bem, olha lá, tu não tem que decorar setinha não, amigo. Olha cá, minha amiga, o flúor, com 7, quer receber um elétron. O cloro, também com 7 na última, quer receber um elétron. Mas vem cá, qual dos dois segura mais rápido esse elétron? Claro, lógico, evidente, é o flúor. Ele está bem mais próximo do núcleo, tem menor camada. Por isso nós falamos que o flúor possui maior eletronegatividade que o cloro. Beleza, beleza? Legal. Agora, uma observação importante. De toda a tabela periódica, o flúor é o elemento mais eletronegativo. Vamos ver agora a variação nos períodos. Olha o exemplo, por favor. Nós temos aqui o lítio e o flúor. Vamos analisar a distribuição em camadas. O lítio possui um elétron na última camada. Ele quer doá-lo para ficar estável, para ficar semelhante ao gás nobre. Já o nosso flúor, com 7, está doidinho para receber um elétron, que aí ele fica com 8 igual ao gás nobre. Agora vem cá, eu não preciso nem mais falar, você já entendeu? Desses dois, qual é mesmo mais eletronegativo? Claro que vai ser o nosso flúor. Ele quer receber. O lítio com 1 nem quer receber a coisíssima nenhuma. Legal, valeu. Vamos à nossa conclusão, por favor. A eletronegatividade de um elemento mede a sua tendência de atrair elétrons para si numa ligação química. A eletronegatividade é inversamente proporcional ao raio atômico. Concluindo, nós teríamos o seguinte: a eletronegatividade em um grupo ou família cresce de baixo para cima, porque de baixo para cima nós vamos aproximando mais do núcleo, ou melhor, diminui o número de camadas. Já em um período, a eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita, porque da esquerda para a direita eles vão se aproximando aos gases nobres. Os gases nobres possuem eletronegatividade nula. Nós já vimos, então, que os gases nobres possuem eletropositividade nula e também eletronegatividade nula, porque eles são estáveis. Legal? Vamos a outra propriedade periódica dos elementos. É o potencial de ionização, Pi,
ou também chamada de energia de ionização, EI. Sabem o que é potencial de ionização, energia de ionização? Você vai entender perfeitamente nos nossos exemplos. Vamos estudar a variação do PI em uma família. Aqui nós temos a distribuição em ordem crescente de energia do hélio e do argônio. Está lá, mas assim não dá para ver legal. Vamos ver em camadas, por favor? Olha aqui o hélio bem próximo ao núcleo, só tem uma camada. O elétron está bem próximo. Já no nosso argônio, ele está bem mais distante. Então é claro, meus amigos, minhas amigas, que tu vai ter que botar muito mais energia para arrancar o elétron do hélio do que do argônio. Beleza? Legal? Vamos ver agora a variação do PI, ou melhor, do potencial de ionização nos períodos. Olha os exemplos. Está lá o lítio e o nosso neônio. Nossa distribuição em ordem crescente de energia. Está lá meu lítio, 2 e 1, e o nosso neônio, 2 e 8. Fácil de entender. Observe só, para com essa mania de decorar setinha. Por que aumenta neste sentido nos nossos períodos? Fácil. O lítio com um elétron na última camada está doidinho para dar esse elétron. Quer dizer, você dá uma coçadinha nele, quase não aplica energia nenhuma, ele sai dando esse elétron e fica estável. Já o neônio, um gás nobre, altamente estável, tu acha que ele sendo nobre vai querer dar o seu elétron? É ruim, hein, amigo, hein, minha amiga? Por isso que o potencial de ionização dos gases nobres é o máximo. Não esqueça então disso. Concluindo então, esta energia está relacionada com o raio atômico, pois quanto maior o raio atômico, menor a atração o núcleo exerce sobre os elétrons mais externos, e assim menor a energia necessária para arrancá-los. Do mesmo modo, quanto menor o raio atômico, maior atração o núcleo exerce sobre os elétrons mais externos, e assim, maior a energia necessária para arrancá-los. Vamos agora à nossa conclusão. O potencial de ionização em um grupo ou família, ele vai aumentar de baixo para cima. E observem um detalhe. Essa minha setinha eu fiz questão de colocar aonde? Aonde? Nos gases nobres, porque eles possuem o máximo PI, ou melhor, o máximo potencial de ionização. O potencial de ionização em uma família ou grupo cresce, aumenta de baixo para cima. E nos períodos, o potencial de ionização aumenta da esquerda para a direita. Os gases nobres possuem o máximo PI, ou melhor, possuem o máximo potencial de ionização. Tu tem que aplicar muita energia para conseguir arrancar o elétron de um gás nobre. Vamos agora a outra propriedade periódica. A afinidade eletrônica ou eletroafinidade é a energia liberada quando um átomo isolado no estado gasoso recebe um elétron. Eu tenho cá um átomo no estado gasoso recebendo um elétron, se transformando em um íon ânion e liberando uma quantidade de energia. Entenderam? Legal. E até mesmo a palavra te ajuda, né? Eletronegatividade, afinidade eletrônica. São conceitos assim bem parecidos, né? Afim de elétrons. É, tudo a ver. Muito bem, vamos ver então essa afinidade eletrônica nas famílias ou grupos. Temos aqui o flúor distribuído eletronicamente
em ordem crescente de energia, e o cloro também distribuído em ordem crescente de energia. Tá lá o nosso flúor, 2, 7. Olha a última camada, tem 7 elétrons, tá doidinho para receber um, né? Beleza, olha agora o nosso cloro, também tem 7 na última camada, também querendo receber este um elétron. Opa, mas você já está sacando, você não está ligando mais para a setinha, você está pensando, é claro, lógico e evidente, que o nosso flúor é muito mais eletronegativo. Ele está bem mais próximo do núcleo, portanto, vai segurar rapidinho esse elétron. Legal? Entenderam como funciona a variação em uma família ou grupo? Beleza, beleza. Vamos agora estudar a variação da afinidade eletrônica nos nossos períodos. Observe o exemplo. O lítio tem 2 camadas e tem um elétron na sua última camada, querendo doá-lo para ficar estável. Já o flúor, ele tem 7 elétrons em sua última camada, querendo receber este elétron para ficar estável. Claro e evidente que o flúor tem muito mais afinidade eletrônica, que ele quer receber este elétron, do que o lítio, que nem receber elétron quer. Legal, beleza? Vamos à nossa conclusão. Observe nossa tabelinha. A eletroafinidade, ela cresce em uma família de baixo para cima e em um período da esquerda para a direita. Temos outra observação muito importante. Os gases nobres possuem afinidade eletrônica ou eletroafinidade nula. Mas ainda não vi neste conteúdo ponto de fusão, densidade e volume atômico. Calma, Gotinha. Temos montes de propriedades. Nós só estamos estudando as mais importantes. Mas você quer saber das outras? Beleza. Ponto de fusão, densidade e volume atômico, Gotinha, não apresentam regularidade na sua periodicidade. E são propriedades de substâncias, simples no caso, e não de elemento. Por isso, Gotinha, nós não vamos nos aprofundar, mas só para tirar aí o teu probleminha com essas propriedades, vou te mostrar rapidinho no esqueminha como variam essas propriedades. Embora, torna a falar, essa não dá para pensar. A verdade é que você vai ter que decorar, mas não são importantes não, liga não, Gotinha. Mas tá lá, você quer ver? Legal, olha lá. Temos o ponto de fusão, notem a sua variação. Cresce para o centro, da direita para a esquerda, esquerda para a direita, tem as exceções, por isso que eu não quero falar muito em ponto de fusão. Não acho uma coisa assim tão química. Temos a densidade, isso é importante, Gotinha? Mas a densidade não como propriedade, né? Eu me amarro em falar em densidade em aplicações lógicas, lá em nossos exercícios que mexem com densidade. Mas os mais densos são os elementos que estão aqui no centro. Temos também volume atômico. E o volume atômico está lá para você lembrar, né? Também é centro e direita e esquerda. Ainda tem as exceções dos metais alcalinos, dos gases nobres. Entendeu, Gotinha? É por isso que eu não quero aprofundar nas outras propriedades. Agora, se você achar que tem que estudá-las, legal, é contigo mesmo. Eu, particularmente, não acho elas tão importantes assim. As mais importantes, nós já estudamos, nós já aprendemos. Legal? Valeu? A minha dica de estudo quanto às propriedades é fazer bastante exercícios, mas eu torno a repetir, nada de decorar seta. Pegue os elementos, distribua em camadas, observe força de atração, repulsão, distância.
Faça bastante exercícios. Tu vai ver como isso aí é gostosinho e muito fácil de ser entendido e não decorado através de setinhas. Legal? Valeu? Até mais! Na aula de hoje, estudamos a classificação periódica dos elementos 2. Conversamos sobre o tamanho do átomo. O raio atômico, nós vimos, é a distância que vai do núcleo à camada mais externa e depende das suas variações num período ou numa família. Vimos também o potencial de ionização, PI, ou energia de ionização, EI. Energia necessária para arrancarmos o elétron. E nós também já sabemos que os gases nobres possuem o máximo PI. Você tem que aplicar muita energia para conseguir tirar um elétron de um gás nobre. Bons estudos! E aí, colega? Legal, né? A aula de tabela periódica sobre as propriedades dos nossos elementos é algo meio difícil para que os alunos compreendam. Eles são viciados em setinhas para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Vai lá com teu jeitão legal e mostra para eles que dá para pensar, que não precisa ficar decorando setinhas. Coloque lá os esqueletinhos, as distribuições em camada, mostre o núcleo, aquela coisa gostosa.